Queridos, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Tá? Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. O anelo do meu coração nessa noite é que o seu espírito seja fortalecido e a sua mente enriquecida pelo conhecimento da palavra, né? Pois ela é que nos dá um norte, como diz Paulo em Romanos, capítulo 10, 17, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é um instrumento de ligação, de interação relacional com o eterno. Hoje, na proposta que o Senhor tem nos passado, e desde já quero agradecer a direção de toda a equipe do estudo da palavra, que Deus continue vos abençoando por esse trabalho tão bonito, tão áureo, tão honrado e edificante, né? E nos deu a liberdade para nós hoje estarmos juntos meditando aqui nas Escrituras. Hoje eu quero estar tratando, abordando a questão de uma temática oração, tá? Será onde nós vamos estar trabalhando essa questão. Você que está aqui ao vivo, pega papel, caneta, você que vai escutar ou vai assistir posteriormente este vídeo, eu aconselho você lá, que vai estar no canal Estudo da Palavra, você pode fazer o download desse vídeo e você ter esse material como uma fonte de consulta, né? Posteriormente, você estudar detalhadamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, aqui Paulo ele vai estar tratando de uns preceitos finais, ele vai estar tratando aqui de diversos assuntos em relação à igreja de Tessalônica. Só a critério, a guisa de introdução, a Tessalonicense foi uma igreja, aliás, a igreja de Tessalônica, uma igreja muito áurea naquilo que tange na absorção da palavra do Senhor. E Paulo, pelo pouco tempo que passou, alguns estudiosos dizem que Paulo passou 3 meses, outros estudiosos, teólogos, dizem que foi aproximadamente 15 dias. Mas o fato é que todos concordam que o tempo que Paulo passou na cidade de Tessalônica foi onde ele impregnou as escrituras na alma e no coração dos tessalonicenses, né? E cativou neles, aliás, cultivou neles a essência da oração. De muitas instruções que o apóstolo Paulo ele dá à igreja de Tessalônica, então ele aqui no verso 17 é um versículo curto, né, e está dentro de outras orientações, como, por exemplo, não extinguir o Espírito Santo, não desprezar as profecias, examinar de tudo, reter o que é bom. Verso 22, abstei de toda aparência do mal. Vem antes, versículo 16, regozijai-vos sempre. No versículo 15, nós vemos aqui, quando ele diz assim, vede que ninguém, né, dê a outro mal por mal. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, na sua carta aqui, no versículo 17, que fala, orai sem cessar, né, direcionado pelo Espírito Santo e pela forma propositada da construção do texto aqui, nós vemos que a oração ela está no centro de toda essa conjuntura de orientações que o apóstolo Paulo traz, né? E isso não é algo, vamos assim dizer, aleatório, né? É algo realmente que a oração ela deve ser central na nossa vida, ok? Antes de nós detalharmos as questões sobre a oração, eu quero pontuar aqui numa exegese simples, mas objetiva, sobre a questão desse texto aqui de Paulo à igreja, aos Tessalonicenses. Quando o apóstolo Paulo ele trata aqui dessa questão, as duas palavras que são imprescindíveis aqui no capítulo 5 e 17, Paulo ele vai usar duas palavras, né, que ele fala assim, orai, né, sem cessar. A palavra sem cessar no grego é dialeptos, né, que quer dizer constantemente, continuadamente. É algo ininterrupto, é algo que deve ser constante, permanente, retilíneo, linear, né? Não é algo circunstancial, né? Não é algo momentâneo, não. É algo que transpõe a barreira das limitações do tempo e do espaço. Tá? Então, Paulo ele usa essa palavra. A outra palavra que o apóstolo Paulo ele usa aqui é um verbo, tá? Que está na forma imperativa, no plural, que é precheu chamai. Pós é o chamai. Pós quer dizer em relação a, em direção a, né? E falar em direção a alguém. Então, Paulo ele usa essas duas palavras aqui, trazendo essa conotação de que
naquilo que temos que falar, a quem nós devemos falar, nos direcionar, tem que ser algo permanente, tem que ser algo constante. Então, uma das coisas que você tem que ter em mente, tá? E eu vou explicar rapidamente aqui, que eu quero pontuar os tipos de orações que há, ah, essas questões das implicações teológicas desse texto aqui do apóstolo Paulo, é que essa exortação que o apóstolo Paulo ele traz aqui no versículo 17, orai sem cessar, não deve ser interpretada como um mandamento literal para orar verbalmente a todo momento. Ou seja, você vai estar andando, dirigindo, verbalizando. Não que você não possa, mas a ideia do texto original aqui no grego é a concepção de que nós temos que estar num estado de espírito, nós temos que estar numa ligação, vamos assim colocar, numa conectividade constante com o Senhor. E isso é buscando, visualizando, propositando, buscar o direcionamento com o Senhor. Não digo isso, não quer dizer que você não possa fazer dirigindo o carro, verbalizando, mas vai haver lugares que você não vai poder estar expressando, verbalizando. Mas o sentido que o apóstolo Paulo fala é que não é só uma questão externa, não é só uma atitude externa, não é uma questão posicional do corpo físico, mas o que Paulo está trazendo a nós aqui é que é uma questão interior, é uma disposição férrea, é uma disposição inabalável de ter esse contato ininterrupto com o Senhor. Ou seja, tudo que estiver fazendo, como o próprio apóstolo Paulo ele fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor. Então, é uma conscientização posicional, tá? É que você está se relacionando com Deus, para Deus e em Deus. Tá? Então, é necessário que a oração não é algo mecânico, a oração ela não pode ser vista como algo a menos, ela não pode ser colocada como um fator de barganha. Não, a oração é um estilo de vida, vamos assim colocar. Tá? Então, a oração é um estilo de vida. Como agora há pouco nós falamos em uma live aqui com a missionária Elisângela, a professora Elisângela, né, nós tratamos que Jesus ele tinha um estilo de vida de obediência, de ministração da palavra e de cura, ministrações de curas. Mas tudo isso só era possível porque ele tinha também uma vida constante de oração. Amados, nós temos que entender que qualquer coisa que nós possamos fazer ou pretendemos fazer no reino de Deus, tem que estar regado de oração, tem que estar debaixo de oração, tem que estar direcionado pela oração. Então, a oração é muito mais do que meras palavras. A oração é um relacionamento. A oração é um estilo de vida. Se você pega Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo 6, onde Jesus fala, olha, vocês, no capítulo 6, ele vai tratar os versículos que antecedem, ele vai tratar justamente fazendo uma comparação na prática religiosa da época, em que os fariseus, né, a principal religião daquela época, o farisaísmo, o fariseu, que era que praticava o farisaísmo, ele tinha uma prática constante de oração, mas era mecanizada, era piloto automático, e pelos motivos errados. Então, nós podemos observar que não é orar por orar, mas é orar consciente, constante e diariamente, ok? Então, quando chega no versículo 6, Jesus, ele fala sobre a questão de orar. Então, quando fores orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Então, vale salientar que quando Jesus ele fala de quarto ali, a palavra quarto ali no grego não é a conotação como muitas pessoas podem pensar, como é hoje a nossa construção, da nossa arquitetura da nossa casa. Tá? As casas judaicas mais simples, elas só tinham um cômodo grande, tá? Um cômodo grande, onde havia era a divisão dos móveis que fazia a separação dos cômodos. Né? Então, amados, nós temos que ter essa compreensão e termos essa noção, dessa percepção de que aquele lugar que Jesus está falando não era propriamente um cômodo, tá? Não era propriamente um cômodo do que se trata como nós achamos que é hoje. Mas era justamente um lugar de despensa. Era um lugar onde se guardava os materiais. Era um lugar onde tinha reserva da casa. Era um lugar onde era o lugar mais, vamos dizer assim, mais recluso que havia ali. Né?
era o lugar que era mais, que não tinha tanto envolvimento de pessoas, acesso de pessoas, onde se guardava as dispensas, porque as casas eram simples, ok? As casas que eram melhoradas, elas tinham um pavimento ou um sobretudo ali, que as pessoas poderiam dormir. Então, quando Jesus fala ali, ele fala assim, ó, vai para a dispensa, que é o lugar mais reservado. Jesus está falando de reservado, ou seja, que a oração é algo íntimo, é algo do interior, ok? Então, deixando pontuado essa questão aqui. Então, nós vamos ver aqui que aqui em Tessalonicenses, tá? Nós vamos observar que algumas coisas que temos que ter essa compreensão da prática da oração, que ela é constante e ela tem que ser permanente. Então, alguns pontos, se você quiser anotar. Primeiro, quando Paulo ele trata aqui de Tessalonicense, ele está tratando e dizendo que a comunhão, né, é ter essa preocupação para manter comunhão com Deus. Ou seja, por que isso? Porque nós temos que orar com o Senhor por inúmeros motivos. E um deles é que a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração nos permite ter um conhecimento mais próximo do Senhor, de nos envolvermos, de nos aprofundarmos no seu amor e na sua graça. Eu quero pontuar aqui que o propósito da oração não é simplesmente como muitas pessoas pensam, que oração é mudar a mente de Deus. Que a oração ela tem um efeito em Deus. Não, 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 não. A oração, o propósito primário dela é produzir algumas questões em nós. É tratar com o nosso caráter, é tratar com o nosso relacionamento, é tratar o nosso temperamento, é tratar a nós. Essa que é a proposta da oração. Tá? Muitas pessoas entendem que eu vou orar para Deus mudar. Não, essa não é a proposta, tá certo? A proposta básica da oração é um relacionamento. E diga-se passagem que a oração, ela não é um monólogo, como muitas pessoas pensam. Diz assim, o que é oração? E aí as pessoas vão dizer assim, oração é falar com Deus. De um todo, não está errado, tá? De um todo não está errado. Mas a oração, ela não é um monólogo. A oração é um diálogo. É onde você fala ao Senhor, você se direciona ao Senhor, mas também você tem que parar para escutar, parar para ouvir. Tá? Então, uma das problemáticas que eu tenho observado como uma deficiência, um déficit, uma problemática na vida dos cristãos, da nossa atualidade, é que, primeiro, 90%, e sem medo de errar, as pessoas não compreendem o que realmente é oração. Né? Elas oram, elas vão para monte, e, enfim, fazem os seus sacrifícios de oração, mas, no entanto, elas não sabem trazer uma definição, e não falam uma definição teológica, mas eu falo de uma definição de prática. Não tem essa concepção. Então, oração não é só você falar com Deus, é você esperar Deus falar. Então, hoje, a oração, ao invés de se tornar algo comum, de ser uma coisa normal na vida do cristão, elas têm se tornado cada vez mais algo escasso, ausente, algo como uma anomalia. Alguém que tem um períodos longos de orações, eles são mal compreendidos. Né? Se coloca sobre ele uma faixa de espiritualidade ou de santidade áurea, quando, no entanto, a se saber, a ter notícia que alguém ora bastante, ou tem um período longo de oração, isso não deveria trazer espanto. Muito pelo contrário, deveria ser algo comum. Charles Spurgeon ele fala que a oração é a respiração da alma. Ou seja, assim como nós necessitamos do oxigênio para fazer a oxigenação dos nossos organismos, dos nossos órgãos, para fazer com que a vida continue, é algo natural, é algo simples, é algo contínuo, mesmo quando estamos dormindo, estamos respirando. Assim num paralelismo comparativo, a oração, ela tem que ser algo constante, normal na nossa vida. Não é algo que deve ser, vamos assim colocar, um peso, uma obrigatoriedade, não. A oração, ela tem que, quando você entende o que é orar, ela deixa de ser fardo e se passa a ser prazeroso. Porque oração não é uma coisa como a tradição da religião coloca. A oração é um diálogo, a oração é um relacionamento, a oração é comunicação. Diz o saudoso Chacrinha, para quem conhece, né? Os mais novos não vão saber, mas os mais antigos irão saber. E o saudoso Chacrinha,
ele dizia uma frase muito interessante que diz assim: aquele que não se comunica se trombica, ou seja, se dá mal. E esse mesmo princípio é trazido no mundo espiritual naquilo que tange a Deus, né? Que nós temos que ter essa comunicação. E essa comunicação é de mão dupla, não é uma via de única mão. Eu falo, 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 aí os cristãos vão e ora, fala, 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 e saem do altar da oração depois, tomam decisões precipitadas, fazem escolhas erradas, dão murra em ponta de faca, por assim dizer, e depois não sabem o que aconteceu. Mas eu não orei? Eu não orei? Sim, orou. Aí a pergunta que se faz é: você esperou a resposta de Deus? Você esperou Deus falar com você? Você esperou Deus manifestar a sua vontade e a sua decisão? Então, muitos estão colhendo hoje frutos amargos porque não tiveram a perseverança, né? Não tiveram a persistência de esperar a resposta de Deus, ok? Então, o certo disse um certo sábio, que nós devemos orar e orarmos até Deus responder, até a resposta de Deus ser objetiva, clara e cristalina para nós tomarmos decisões. Mas o problema é que nós oramos, vivemos numa geração imediatista, né? Além de hedonista, além de narcisista, né? É uma geração imediatista, que quer aqui e agora, né? É uma geração fast food. Mas, no entanto, com Deus não funciona essa tônica, esse tom da música não serve, né? É esperar, porque na espera é no tratamento, enfim. Então, nós temos que entender que a oração é manter uma comunhão com Deus, é estreitar laços com o Senhor. Porque, se você observar, é porque uma coisa vai puxando outra, os casais mais felizes, os casais mais maduros, os casais que eles têm uma durabilidade em seus relacionamentos, são aqueles que têm a capacidade de dialogar, de travar um relacionamento através da comunicação. E esse princípio, ele se aplica a todas as áreas da existência humana, porque nós temos a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Então, quando essas comunicações, ou esses tipos de comunicações, elas são defeituosas, elas têm anomalias, o resultado, a consequência também será anomalática. Então, nós temos que entender que, entenda isso, querido, disso que nós estamos falando, o que vamos falar, guarde isso no seu coração. Oração é conversar, é um relacionamento. Você fala e espera Deus falar. É você comunicar, você vai comunicar a Deus os seus anseios, as suas aspirações, os seus projetos, as suas petições, os seus rogos, mas, no entanto, você tem que esperar a resposta de Deus, e só agir quando Deus, de forma clara e objetiva, ele te dá a direção. Pastor, então, acho que eu já posso até adiantar uma pergunta que pode surgir. Então, como é que eu vou saber quando Deus está me respondendo e me dando a direção? Simples, é simples. Quando Deus nos traz uma direção, tá? O direcionamento, a resposta de Deus, a primeira coisa que ela traz é convicção, tá? Quando você tem a resposta de Deus na sua vida, você vai sentir convicção. Segunda coisa, essa convicção, ela vai gerar paz na sua vida. Terceiro, vai trazer claridade à sua mente, ok? Então, convicção no sentido que, ao seu redor, tudo pode, a razão, ela pode estar sendo desfavorável a você. A razão, ela pode estar sinalizando que você está errado. A lógica pode estar sinalizando que você vai fracassar. E provavelmente está correto. Tá? A convicção, ela vai de encontro a tudo isso. Por mais que as circunstâncias sejam reais, os problemas sejam reais, a iminência do fracasso seja real, mas lá dentro de você, a convicção, ela vai ser irremovível. Ela vai ser inabalável. Então, quando você tem essa convicção inabalável, você vai ser seguida de paz. O que é a paz? Serenidade. A paz é a completude. A paz é o descanso da alma. Com isso, você vai ter uma percepção e uma visão clara do horizonte ao caminho que tem que ser seguido. Então, uma das coisas que nós temos que ter é que a oração produz isso. Então, você ora até Deus responder. Quando é que eu sei que Deus respondeu a minha oração? Anote isso aí, tá? Você vai ter convicção, você vai
ter paz, vai gerar paz em você, e você vai ter clareza de direcionamento, você vai ter a visão clara para onde seguir. Então, aqui Tessalonicenses está tratando sobre isso, 5:17. A outra coisa que nós temos que entender é que a oração é algo que nos faz levar e ter uma comunhão com o Senhor, mas a oração também é um instrumento para o fortalecimento da nossa fé. Por quê? A oração ela vai nos dar um impulsionamento, tá, de confiança ou de confiar no Senhor. Porque, veja só, se eu oro ao Senhor, se eu busco ao Senhor, obviamente eu tenho que estar fundamentado na fé. Como eu falei logo cedo, a fé, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque aquele que creia, que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé é algo que nos faz ter uma comunhão com o Senhor. E a oração, ela vai tonificar a minha fé. Porque se eu estreito um relacionamento com o Senhor, se eu desenvolvo um relacionamento, eu vou ter maturidade, obviamente, e a minha convicção, porque fé, tá? Não é só sentir, eu acho, eu sinto, não é aquela coisa subjetiva, a fé é aquela coisa intrínseca que nós já nascemos, que existe um ser superior, não. A fé é baseada no conhecimento de quem é Deus, e por se conhecer quem é Deus através das Escrituras e pela experiência pessoal, nós temos convicção e vamos travar um relacionamento. Então, é importante nós orarmos, porque a oração ela vai tonificar a nossa fé, ou seja, ela vai dar substância, ela vai dar músculos espirituais à nossa fé, vai dar estrutura. A outra coisa, como já falei anteriormente, só vou tratar esses 3 pontos para nós entrarmos no estudo sobre a oração, tá? Ela vai trazer a oração, ela vai trazer de forma clara a vontade de Deus, aquilo que eu já pontuei. Então, se o cristão que não entende o que é oração, tá? E não compreende realmente o que vem a ser oração, ele vai ficar com déficit na questão que tange do seu relacionamento com o Senhor. Então, é imprescindível, queridos, que você compreenda hoje o que é oração. Oração não é meras palavras, não é repetir palavras. Não, 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 não. Oração é um estilo de vida. Oração é um padrão de conduta, é um padrão de comportamento, é um padrão de relacionamento. Ok? Deixando bem claro isso aqui, espero que os irmãos estejam entendendo e compreendendo isso aqui. Como eu tenho sempre falado, existem muitos tipos de oração. Claro, na Bíblia existem muitos tipos de oração, mas para nós termos uma compreensão clara, e isso há uns 20 anos atrás que eu fiz esse estudo, eu tive essa compreensão, mudou a minha vida radicalmente, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei dos cultos de oração, uma pessoa que sempre, vez ou outra, sempre estive em montes, né? Já passei 4 dias, 30 dias, enfim. Mas depois que eu entendi o Senhor pela sua palavra, me fez compreender, porque eu sempre falo, professor Júnior, que não interessa o que as pessoas dizem, eu entendi isso. Não, 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 não. Isso aí não é bíblico. Eu entendi, não. Nós temos que falar aquilo que a palavra me fez entender, porque o que eu acho da Bíblia não tem peso nenhum. Cada opinião por opinião, achismo por achismo, todo mundo tem a sua. Mas o que tem que prevalecer é o que a Bíblia fala, tá? Porque existe a questão, só para pontuar, a exegese, a exegese e a exegese. Eu sempre falo isso, tá? A exegese é você extrair do texto aquilo que o texto está falando. É extrair do texto aquilo que o texto fala, tá? Sem acréscimo algum. A exegese é você colocar para dentro do texto aquilo que o texto não diz. É você colocar as suas impressões, é você colocar os seus achismos, é você colocar as suas ilações para dentro do texto. Isso é a exegese. E a exegese não é exegese, não é exegese, é uma destruição do texto, é uma lambança, por assim dizer. Então, vamos lá, queridos. Então, naquilo que tange sobre a questão da oração, pastor, isso aqui é regra? Não. Tá? Não é uma regra, mas é um direcionamento, né? Eu tenho que seguir essas ordens? Não necessariamente. Mas se você entender esses 5 tipos de oração, a sua vida de oração vai mudar.
eu tenho plena convicção e eu vou ver, se eu não ver, não ouvir, eu vou ser sabedor que pessoas que entenderam esses princípios que estão sendo aplicados aqui vão estar testemunhando que a vida delas de oração mudaram. Eu não estou botando aqui 5 passos de oração, não é isso. Estou falando os 5 tipos de oração que nós entendemos, que a Bíblia nos faz entender, né, que podem ser aplicadas, tá? Mas antes, deixa eu tratar com vocês aqui sobre a questão da oração, naquilo que tange no seu significado. No Antigo Testamento, a oração é tilihá. Tilihá tem a conotação deriva da raiz palau, terrilá, oração, mas ela vem de uma raiz hebraica, parlau, que quer dizer interceder, julgar e intervir. Olha que coisa linda, vou repetir para você, né? Telihá, que é oração no hebraico, mas a raiz de terrilá é palau. A palau tem essa ideia da intercessão, do julgar e intervir, né? Orar por alguém, interceder. Quando fala aqui julgar, não é emitir um juízo de valor, mas é discernimento, tá? E com isso vem a questão da intervenção, ok? Então é importante você entender isso aí. Então, essa raiz aqui no hebraico, terrilá ou palau, ela sugere que a oração não é apenas um pedido, mas é um apelo, tá, por uma intervenção divina. É um diálogo com Deus que busca a sua ação e a sua orientação. Então, terrilá, da raiz palau, ela tem essa conotação. Não é simples uma petição, um pedido formal, mas é uma busca com anseio, com fervor, com confiança, com ardor, com entusiasmo, com empolgação, com paixão, tá certo? Com paixão mesmo, com fervor, buscando a intervenção de Deus numa situação, numa questão, numa vida, né? É um diálogo em que se busca a orientação do Senhor. Essa que é a ideia. Você pode ver isso lá, veja isso nos falha a memória, Gênesis 18, 22 a 23, isso vai bem para você entender realmente a questão da oração, é quando Abraão ele intercede, né, por Sodoma e Gomorra, buscando a misericórdia de Deus em relação à vida de Ló. Né? Então nós vemos ali que Abraão ele insistiu com o Senhor, ele persistiu, né? E quando muitas pessoas acham ali que quando Deus fala, quando ele pede, se tiver 50, o Senhor vai destruir, não destruirá a cidade, não destruirei, ele vai reduzindo. É como que muitas pessoas interpretam ali, que Abraão estava querendo mudar a opinião de Deus. Não é isso. Abraão estava buscando a misericórdia do Senhor. Ele estava buscando o favor do Eterno, né? Ele estava buscando para que Deus ele não destruísse com Ló lá dentro da cidade, ok? Ou seja, ele estava dizendo assim, dá uma pausa aqui e exerce misericórdia. Foi nesse sentido. Quando nós vamos para o Novo Testamento, né, a palavra oração, proseushen, né, o proeuseshen, ela é composta de 2 palavras, prós, né, que também vem da palavra proskeneo, que é a palavra adoração. Não, prós quer dizer, significa em direção a, tá? É um direcionamento a algum lugar ou alguém. E Euchen significa desejo, um voto. Ou seja, é você se curvar em direção a alguém buscando uma resposta de um desejo, uma resposta de uma vontade. Então, essa composição aqui no grego, ela indica que a oração é um movimento em direção a Deus, expressando o desejo e buscando a sua vontade. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a oração ela está centralizada em Deus. E é isso que nós temos que ter essa consciência. A oração ela é centralizada em Deus, por Deus e para Deus, mas buscando o quê? O direcionamento e especificamente a sua vontade. Você vê isso em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, quando Jesus ele faz a oração modelo, um padrão, a oração do Pai Nosso. Né? Em outro momento, nós tivemos a oportunidade de trazer um estudo sobre a oração do Pai Nosso, e nós destrincharmos ali verso a verso, palavra a palavra, a riqueza do ensinamento que Cristo ele trouxe ali nessa oração do Pai Nosso. Então nós vamos ver aqui agora, se você quiser anotar, tá? Os 5 tipos de oração, né? Na busca que eu fiz, nas pesquisas que eu fiz, pelo menos existem 5 tipos de oração, dividido em 2 grupos. Primeiro grupo, Deus como centro das nossas orações, tá? Que se divide em 3 subgrupos. E nós mesmos e os outros como centro das nossas orações.
e seria o segundo grupo, né? O segundo subgrupo. Então, dentro desse primeiro grupo, Deus como centro, tá, da oração, nós vamos ver 5 tipos de orações. Primeiro, a oração de adoração, a oração de louvor, a oração de gratidão ou ações de graças, a oração de intercessão e a oração de petição. Eu vou repetir para você que está anotando. Depois você vai lá no YouTube, se inscreve, compartilha, deixa o like lá. Depois você pode também estar revendo esta aula lá sobre a questão da oração. Então, 5 tipos de oração, ok? Vamos lá. A oração de adoração, a oração de louvor e a oração de gratidão. Nessas 3 tipos de oração, Deus, ele é o centro, ok? Aqui não tem pedido, aqui não tem intercessão, ok? Vamos estar pontuando. E as outras 2 são intercessão, ok? E petição. Então, a palavra adoração, ela é uma coisa muito interessante aqui. Nós precisaríamos de um tempo maior para nos determos nessa palavra. Porque a palavra adoração é shahal, né? O shahar, como queiram falar no hebraico, e proskeneio, adoração, né? Expressa reverência, expressa submissão, curvar-se, prostrar-se. Né? Como eu falei, proskeneio, pros, curvar em direção a. Keneio no grego quer dizer curvar beijando os pés, tá? Curvar beijando os pés. Então, no hebraico tem a conotação de shahar e no grego proskeneio. Mas a ideia de adoração na visão judaica, tá? No Antigo Testamento, essa conotação de estar prostrado é a reta final da adoração. Para nós achamos que a adoração é simplesmente estar lá, levantar as mãos e estarmos lá na completude, nos emocionando e tal. Não. Isso é o enredo final da história, tá? Ou é o ponto final da questão. Porque a palavra adoração no hebraico, né, ela tem outro abate, né? É abate no hebraico. Ela tem a conotação de serviço. Olha que coisa interessante. Ela tem a conotação de trabalho. Então, nós achamos que a adoração é só a ponta final de curvar, orar e render ao Senhor. Não. A adoração, na visão do Antigo Testamento, na visão judaica, na visão bíblica, tá? Ela tem a ideia de serviço. Ela tem a ideia de trabalho. Tá? Porque essa ideia, pastor, de trabalho, de serviço? Porque a oração, a adoração, como a oração, ela não é algo momentâneo, é um padrão de vida. Então, naquilo que nós vamos fazer para Deus, a Bíblia, na visão do contexto judaico, tá? Naquilo que a Bíblia ensina, a adoração ela é manifestada não naquilo simplesmente que estamos falando, mas ela é muito mais evidenciada naquilo que estamos realizando. Naquilo que eu faço para o meu próximo, naquilo que eu faço para as pessoas, naquilo como do meu trato relacional com a natureza, na forma, no serviço que eu presto a Deus. Então, a adoração, ela tem que ser entendida como algo contínuo, cotidiano, ordinário, permanente na nossa vida. Não é só um momento, alguns minutos, algumas horas. Não. A adoração é algo permanente, é algo contínuo, assim como a oração é. Então, quando falamos aqui o primeiro tipo, tá, de oração, que é a oração de adoração, aqui é Deus no centro das nossas orações. Na oração de adoração, você não pede, você não faz nenhum pedido, você não clama por ninguém, você não intercede por ninguém, você não vai colocar as suas queixas, você não vai colocar as suas dores, os seus lamentos. Na oração de adoração, você não vai pedir perdão pelos seus pecados. Você já observou, e seja sincero com você, que a maioria das vezes, uns 98%, 99%, quando os cristãos eles vão orar, eles já começam a orar pedindo. Se não pede um perdão, ele pede alguma coisa. Os cristãos não têm a compreensão e o hábito de começar a adoração a partir de Deus. Já observou que as pessoas começam as orações a partir de si? A partir de um problema? A partir de uma dor?
a partir de uma angústia. Já parou para observar nisso? Que as pessoas raramente começam a oração a partir de Deus. Então, na oração da adoração, tá? É a prática da contemplação. É onde você vai contemplar, você vai ficar admirando, você vai ficar boquiaberto, você vai ficar encantado, você vai ficar sem ar, você vai ficar... Você já parou para você ter uma ideia daquilo que eu estou dizendo? Você já viu alguma obra de arte? Uma paisagem? Uma imagem? Até mesmo pessoas que elas têm uma beleza incomum, que elas têm características que realmente nos encantam. Eu creio que você já experimentou isso, né? Eu creio que você já experimentou de olhar uma pessoa, um homem, uma mulher, né? Realmente tem homens muito bonitos, que realmente, sabe, nos encantam, né? Existem também mulheres também que têm uma beleza que, rapaz, a gente fica boquiaberto. Lugares paradisíacos, que você chega, você é tão belo, aquilo não é indescritível. Só quem está vendo, está tendo a experiência relacional, que contempla, que está contemplando, vai poder ter pessoalmente a sua definição. Então, na oração da adoração, não há petição, há entrega. Eu vou repetir para você. Na oração da adoração, não tem petição, tem entrega. Na oração da adoração, nós não vamos falar de ninguém, não vamos botar as nossas causas, nossos questões. Nós vamos nos colocar à disposição para adorar a Deus em sua beleza, em seu esplendor. É você tentar vislumbrar a Deus por aquilo que as Escrituras falam. Não podemos ver, Jesus falou que ninguém viu a Deus, não tem realmente como nós vermos Deus. Mas nós podemos compreender quem é Deus naquilo que Deus se permitiu ser manifestado aos homens. Porque que tá a beleza de Deus é que ele é tanto imanente como transcendente. O que é imanente? Imanente quer dizer para dentro, ou seja, Deus, apesar de toda a sua grandiosidade, ele se relaciona com os homens, ou seja, a sua transcendência, ele vai além da compreensão humana. Mas Deus, ele é tão amoroso, misericordioso, que ele se faz ser percebido, ele faz-se ser compreendido pelos homens, tá? Para tratar, para que os homens possam ter uma compreensão. E aí isso entra nas questões da manifestação de Deus, na revelação geral, na revelação especial. Revelação geral, onde Deus se manifesta através da natureza, Deus se manifesta sobre o governo humano, a história humana, né, da criação do mundo. Deus se manifesta na criação, na condução, na preservação do povo de Israel. Isso é a revelação geral. No entanto, essa revelação geral, ela nos mostra, nos direciona, nos dá um norte do que Deus ele existe, que ele é grandioso. Mas, para se ter uma compreensão mais específica, que vai gerar um relacionamento mais íntimo e que vai tratar de uma forma mais específica para compreendermos Deus, aí é a questão da revelação especial, na qual é manifestada através de Cristo Jesus. Jesus falou, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, e quem vem a mim, vai ao Pai, João capítulo 14, versículo 6. Então, Jesus é a revelação especial de Deus, né? Se você pegar na oração sacerdotal de Cristo, Jesus, ele vai estar ali dizendo assim, Pai, a minha oração é para que eles sejam um como nós somos, e para que eles em mim vejam a Ti. Então, nós vemos que na revelação especial, nós vamos poder compreender realmente quem é Deus. Abre-se passagem que tudo aquilo que Cristo realizou, que Cristo fez, que Cristo manifestou, o propósito único e exclusivo foi para que o Pai fosse conhecido, para que o Pai fosse manifestado, ok? E o segundo ponto da revelação especial é as Escrituras, ok? É nela que nós vamos ter a compreensão daquilo de quem é o Senhor, né? A palavra de Deus manifestada vai trazer o pontuamento na revelação progressiva ou na economia da salvação,
nós vamos ver Deus na sua plenitude, naquilo que tange sobre as Escrituras, ok? Então, quando nós entendemos Deus pelas Escrituras, compreendemos Deus através da natureza, através da criação, então nós podemos ter um vislumbre de nós podermos, na oração da adoração, contemplarmos o Senhor. No Salmo 19, a Bíblia ela vai dizer assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Dia faz declaração outro dia. Então, quando nós olhamos a natureza, nós podemos ver a glória do Senhor. Então, na oração da adoração, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não pede nada. Está lembrando daquela mulher que chegou por trás de Jesus com um vaso de alabastro? Ela se derrama, ela não vai pedindo nada, ela vem entregando, ela vem se derramando, ela vem ali totalmente rendida, ali literalmente prosqueneio, ela se derramou, o mais precioso que ela tinha, a sua honra, com os seus cabelos, né, que era a sua honra, ela enxugou os pés de Jesus. Então, esse é o sentido. Então, a partir de hoje, procura desenvolver esse hábito de, antes de você pedir qualquer coisa, fazer uma intercessão, procura fazer a oração de adoração. Qual foi a última vez que você ficou contemplando Deus? Que você ficou em silêncio e você ficou admirado ou admirando-se do que Deus é? Qual foi a última vez que você fez isso? Eu já tive muitas experiências em que palavras não saíam, o fôlego chegava quase que faltar, ficar arqueando, lágrimas rolavam de forma copiosa pela contemplação do que Deus é. Porque na oração de adoração, nós centralizamos a essência de Deus, nós focamos o caráter de Deus, nós focamos o que Deus ele é. Mas me permita, irmãos, e não me tenham como seco, ou que seja em sequidão, mas eu não consigo entender como que um cristão ele pode dizer que está adorando a Deus se ele não conhece a palavra do Senhor. Repito, eu não estou falando aqui na questão acadêmica, mas é ter experiência relacional com o Senhor pelas Escrituras. Como é que pode um cristão ter ou criar o hábito da oração, da adoração, se a leitura dele bíblica é esporádica, seletiva, não é uma leitura sistemática, não é uma leitura constante, não é uma leitura regular? Porque, irmãos, estudar a palavra de Deus, tá, não é simplesmente ler, não. É como diz o Salmo 1, versículo 2 por diante, que vai nos dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Fruto, consequência, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, quando fala da meditação, tá? É uma atitude introspectiva, ou seja, é uma ação interna em que você fica analisando aquilo ali várias e várias vezes. Me permita uma exemplificação prática. Os irmãos sabem que o boi, né, o animal, o boi, ele tem 2 estômagos. Tá? Quando ele come o capim, aquela quantidade de alimento que ele vai comendo vai primeiro para um determinado estômago. Tá? E ali ele vai ter um processo, vai ser processado. Depois que esse alimento já passou por um período de fermentação, um período de quebra de moléculas, né, já foi processado, então esse mesmo alimento que está nesse estômago do boi, ele regurgita e vai novamente para o outro estômago. E aí nesse estômago, no segundo estômago, ele vai passar pelo mesmo processo, tá? Para a quebra de moléculas, de proteínas, absorção de proteínas, de nutrientes, tá? Outro processo de fermentação. Então, o sentido ali literal, quando a Bíblia fala de meditação na palavra, você medita nela dia e noite, a ideia é essa, é você pegar e ficar meditando, meditando, meditando.
até ficar claro a direção de Deus pelas Escrituras. Mas, professor Júnior, como é que pode uma pessoa que pega a Bíblia, abre de manhã, lê um versículo e vai embora? Tudo bem que trabalha, mas hoje, se formos colocarmos, tá, e formos sinceros, né, se você for sincero consigo mesmo, hoje as pessoas passam muito mais tempo com o celular na mão do que com a Bíblia na mão. As pessoas, para você ver que é tão sério, se elas saem de casa e esquecem a Bíblia, elas dizem assim: Deus entende, Deus sabe de tudo. Não é assim? Você, como sempre falo, você não pode concordar com o que eu estou falando, mas você não pode dizer que é mentira. E elas não voltam para buscar. Mas se ela está longe, 2, 3, 4, 5 quilômetros, esqueci o celular, meu Deus, o que é que ela faz? Dá meia volta no carro, na moto, desce, pega outro transporte. Não é assim, amados? É. Não vem dizer que não é não, porque é. Então, nós vemos que, no mínimo, tá? No mínimo, a pessoa quando acessa o celular, ele vai nas redes sociais, a primeira coisa vai no YouTube, vai no WhatsApp, responde algumas mensagens. Aí, se ele for para o Instagram, misericórdia. Se for para o TikTok, ou se for para o nem sei qual é o outro lá, Cauê, sei lá, edita aí depois aí, vocês aí, tá? Não vamos dar ibope pro pessoal. Eu vou falar aqui. Eles ficam presos nas redes sociais. Quem for editar, corta e bota daí. Então, você observa que, no mínimo, numa rede social se passa 1 hora. 1 hora e meia. Imagine se a pessoa faz uma peregrinação nas redes sociais. Quantas horas as pessoas não passam? 3, 4, 5 horas. Em 2014, 2016, foi 2016, John Piper, é um pastor reformado, muito radical, ele disse uma coisa muito interessante, eu guardei isso. Quando eu li, eu tenho até esse print até hoje. Ele disse assim: na eternidade, as redes sociais elas vão ter a sua utilidade para provar que os crentes tinham tempo para orar. As redes sociais vão provar que não era por falta de tempo que os crentes não oravam. E aqui me permita, irmão, falar, é claro que nós estamos no estudo, mas nós temos que trazer essa conotação aqui, tá? Porque a oração é uma questão de prioridade. Irmãos, nós temos uma tendência natural de darmos a atenção, de darmos prioridade àquilo que para nós é importante. Se você não tem prioridade, a oração como prioridade, aliás, se você não tem como prioridade a leitura da palavra de Deus, você não vai desenvolver ou não vai ter prioridade com a oração. Porque elas são interligadas. Elas se complementam. Há uma relação simbiótica. Você lê a palavra e a palavra leva você para a oração. Você ora e você busca a oração e a oração te remete para a palavra. Então, se você não... É uma questão de prioridade. Não é a questão... Agora, me permita aqui, vejam só. Como uma mente que é bombardeada, literalmente, por horas e horas de informações, vai ter condições para ficar exposta à leitura da palavra. Porque as pessoas passam tempo vendo coisas, vendo informações e não aprende nada. Não cresce com nada. Leandro Carnal, ele falou uma coisa muito interessante sobre isso. As pessoas perdendo tempo com aquilo que não dá tempo para crescimento para o tempo, aonde nesse tempo perdido que perderam, não adquirem conhecimento que poderiam adquirir para ter um tempo de qualidade. Então, isso é muito sério. Muito sério. Tá? Muito sério. Então, o que é que você... Gabriele, fecha o microfone, por favor. Obrigado. Vai editando aí, professor. Então, essa questão é muito séria de prioridade, gente. A quem você tem dado prioridade? Se você não tem o hábito... Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa para você.
ler a palavra, meditar a palavra, é uma das formas de Deus falar com você. É uma das formas de você estar ouvindo a direção do Senhor. A leitura das Escrituras, ela vai abrir, obrigado, ela vai abrir o seu entendimento para você ficar com os ouvidos sensíveis para discernir aquilo que está errado. A oração, então, ela vai potencializar, vai trazer vida, vai trazer vivência para dentro de você aquilo que a palavra de Deus já tem vida em si. A oração, ela vai potencializar, escute isso. A oração, ela vai potencializar, não é que a Bíblia não tenha vida, não é isso. Mas a oração, ela vai potencializar a vida que a palavra de Deus já tem, ou seja, a oração vai ser um instrumento para que as verdades das Escrituras se tornem vida para você na sua vida diária. Quer ver uma coisa? Em alguma live eu já falei isso aqui, mas eu vou trazer novamente. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto e a carne está fraca. Ok? Se você pegar e fazer um cruzamento de ligação, oração, jejum, fraco e forte. Ok? A carne e espírito. Então, nós vamos ver que quando a Bíblia fala orai e vigiai. Observe que a palavra de Deus, ela não coloca oração e vigilância, coloca vigilância e oração. Tá? E você vai entender daqui a pouco por que isso aqui. Então, quando Jesus fala que a carne é fraca, quando você pergunta para algum cristão, a carne é fraca, ele diz, é fraca para o pecado. Não. A carne é fraca para as coisas de Deus. Porque Jesus ele usa um termo ali, no grego, palavra fraca ali quer dizer aquilo que não tem condição de responder a um chamado, que não consegue responder uma convocação. Então, a carne é fraca porque ela não consegue responder ao chamado do Eterno. Ela não consegue responder à convocação do Espírito de Deus. A nossa carne, ela não tem uma disposição para as coisas espirituais de Deus. Por isso que a carne é fraca, não é para o pecado. Porque se tem uma coisa que alimenta a carne, é o pecado. Então Jesus fala, a carne é fraca. Aí ele fala, mas, designativo de oposição, ele diz, mas o Espírito é forte. É o oposto. A palavra forte ali é aquilo que tem condições e tem prontidão para responder a um chamado. Então, o nosso espírito, o espírito do homem, ele anela pelas coisas de Deus. O nosso espírito, apesar do pecado, tá? Ele tem essa sede, ele tem essa ânsia. Quando se trata das coisas de Deus, o nosso espírito anela. O nosso homem interior quer buscar. Então, a carne é fraca, mas o espírito é forte. O espírito é forte para as coisas de Deus e a carne não responde às coisas de Deus. Aí que entra a vigilância e a oração. A vigilância, ela tem que ser um instrumento para disciplinar a carne. É como rédeas para se colocar num cavalo selvagem. Vai domar, você vai guiar para onde ele quer. E isso casa perfeitamente com Efésios capítulo 5, versículo 16. Não, andai no espírito e não satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Então, a vigilância, ela é o instrumento para segurar, tá? Segurar, domar a carne. Aí que entra. E a oração? E a oração? A oração é o elemento que vai tonificar, vai dar robustez, vai dar fortificação, vai dar sustentação para segurar as rédeas. Então, a oração é o instrumento que vai fortalecer o meu homem interior, vai fortalecer o meu espírito, vai estreitar os meus laços com o Senhor, o eterno Deus. E então, eu, uma vez fortalecido, através da oração, eu vou ter plenas condições para o exercício da vigilância e da disciplina. Então, vejam, amados irmãos, quão importante é a oração. Então, como é que uma pessoa, tá, que não lê as Escrituras, não medita nela, e quando eu falo meditar, irmãos, é meditar mesmo. Há momentos que eu fico com um texto, 5 dias, 10 dias, já passou 3 meses eu batendo só naquele. Não é que eu não lia outras coisas, mas eu ficava 3 meses ali, meu Deus, o que é que tem aqui? O que é que tem aqui, Senhor? Ia para lá e vinha para cá, até aquele texto ser claro para a minha vida. É isso que eu falo de meditar na palavra do Senhor. É a palavra, a vida que está nas Escrituras, nas letras, tá? A vida, e aquela vida se tornar vida na minha vida, se tornar real. Eu me lembro de um livro da editora Betânia,
que fala aqui justamente que por que sofremos? Eu não me lembro o nome do autor, faz muitos anos, uns 30 anos que eu li esse livro, e ela trata justamente dessa questão da importância da palavra gerar vida. Conta um relato de uma jovem, ela estava fazendo hipismo, ela estava fazendo no cavalo dela, ela caiu e ela ficou tetraplégica. Ela ficou morta, paralisada do pescoço para baixo. Uma jovem cristã, no auge da vida, e a única posição que ela poderia ficar era deitado de bruços, mas a cama virada de cabeça para baixo. Então ela ficava presa com as mãos, olhando para o chão. A vida dela ficou assim, por um tempo. E ela tinha amiga dela, né? Tem amigos que são impagáveis, né? Eles são amigos, são imortais. E essa amiga chegava para ela, falando de Deus, que Deus tem de misericórdia, que Deus é bondoso. E essa menina entrou numa crise existencial até ponto de falar horrores contra Deus. Não queria saber da igreja, não queria saber de Deus. Ela tinha em torno de 19 anos. Não queria saber de fé, não queria cristão, não queria pastor, mas essa amiga ia e dizia assim, ó, tu não me pode botar para fora, eu estou aqui, eu vou ficar. Tu não pode fazer nada, então tu vai ter que me aguentar. E o que acontecia? Essa jovem, toda vez que chegava, abria a Bíblia no Salmo 20. Aliás, no Salmo 27. E colocava lá. Ela fechava os olhos, mas não tinha jeito, ela estava amarrada, e o Salmo 20 lá. Para resumir a história, o Salmo diz assim, Salmo 20 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a minha força, o que me poderá fazer o homem? E essa jovem, ela resistia, não olhava, e querendo, sabe? Mas chegou um momento que ela começou, escute isso, a se render, começou a ler uma frase, uma palavra, e começou a ler, ela decorou todo o Salmo. Chegou um dia que a vida que estava naquele Salmo criou vida dentro dela. Ela foi curada, pastor? Não. Mas ela foi curada na alma. Aleluia. Ela foi curada no espírito. E sabe o que aconteceu? Mesmo na cama tetraplégica, ela se tornou uma ganhadora de almas. Por quê? Porque a vida da palavra gerou vida nela. Então, você lê a palavra, estudar a palavra, tá? Lê até que aquilo fique de forma clara para você. Então, quando você tem a clareza das Escrituras, quando você tem a compreensão das Escrituras, o seu relacionamento com Deus chega para outro nível, amados. Repito, não estou falando na questão acadêmica, não estou falando de você ser teólogo, não é isso. Se você puder fazer, faça. Mas eu estou falando de você estreitar um relacionamento com Deus através das Escrituras, gente. Quando você tem esse relacionamento com Deus através das Escrituras, o que é que vai acontecer? Você vai ter um estreitamento no seu relacionamento com Deus através da oração. É interligado. A oração não é conversar com Deus? A oração não é conversar com Deus? Através da palavra, Deus conversa conosco. Então, quando você proporciona, tá? Quando você coloca isso junto, meu irmão, você vai ficar em outro nível. Tá? E diga-se de passagem, oração não é um instrumento para te dar superpoderes. Não. Eu digo mais, eu vou ousar dizer que oração é para retirar de você todo o poder. A oração é para retirar de você todo o senso de capacidade. A oração é um instrumento para tirar de você todo o senso de suficiência. A oração é um instrumento de Deus para quebrar você. Os cristãos ficam falando, o professor Elisângela, diz assim, Deus está te provando para saber quem você é. Não, irmão, nunca mais diga isso. Isso é vício de linguagem, não está na Bíblia esse negócio. Deus não precisa provar você para saber quem você é. Deus permite você passar por provações, primeiro, para você ter uma experiência com Ele de relacionamento, saber quem Ele é, e você se autoconhecer. Porque a aprovação é o tratamento de Deus. A oração é Deus trabalhando em você. Então, estamos aí no primeiro ponto, meu Deus do céu. A oração de adoração. Note aí, oração de adoração. É Deus que ele é o centro disso tudo. Na oração de adoração. Ele é o centro disso tudo. Você vê isso no Salmo 95, versículo 7. Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Tá? Você vê isso aí. Ok? Então, você anota os textos. Então, na oração da adoração, Deus ele é o centro.
não existe petição, não existe choro por alguma coisa, não existe intercessão, não existe pedido de pecado. A primeira coisa que nós oramos, irmãos, quando nós dobramos nossos joelhos, é as pessoas dizerem, Senhor, me perdoe, perdoe os meus pecados. Está errado, pastor? Não, não está errado. Deus entende que você está se humilhando. Tá? Mas eu desafio você, nesse primeiro momento, nosso horário já está pedindo prudência aqui, mas eu quero desafiar você, tá? A começar as suas orações adorando. Irmãos, quando você entender a oração de adoração, mas você vai estar tão quebrado. Porque assim, gente, é porque tanta informação, é tanta coisa, oh meu Deus, me ajude. Queridos, quando nós somos expostos à contemplação de Deus, nunca nós somos mais a mesma pessoa. Se você pegar na Bíblia os homens que tiveram encontro verdadeiro com o Senhor, nunca mais foram os mesmos. Poderia citar Abraão, eu poderia citar Moisés, poderia citar o apóstolo Paulo, o profeta Ezequiel, o próprio profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ali ele faz um relato. Ele vê aquela apoteose do eterno. Tem tanta verdade nesse texto. Ele vê o Senhor na sua majestade, né? Na sua, vamos dizer, teofania. Deus se mostrando com característica humana, com formas para que possa ser compreendida. Isaías fica estagiado. Isaías fica como que anestesiado, paralisado. Porque, irmãos, quando nós contemplamos Deus na sua glória, e nós, quando entendemos isso e entramos na adoração, irmãos, não existe espaço para o meu eu. Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, o que foi que aconteceu com ele? Ele teve o senso da sua miserabilidade. O que foi que ele disse? Ai de mim, que eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, ele teve a consciência do seu estado de pecado. Ele teve a consciência da sua fragilidade. Ele teve consciência da sua humanidade. Ele teve consciência da sua insignificância. Ele teve consciência da sua pequenez. Quando nós estamos, ou quando entramos, ou praticamos a oração da adoração, e contemplamos quem Deus é, irmãos, nós já estamos rendidos. Nós já estamos quebrantados. Nós já entramos reconhecendo que somos pecador, que temos falha. Mas mesmo assim, queridos, entenda. É porque a Bíblia ela se entrelaça. O ofertante no Antigo Testamento, quando ele iria oferecer um pecado, ele não ia pedindo logo perdão, não. Primeiro ele ofertava, ele entregava, ele levava o carneiro, levava o cordeiro, e chegava lá diante da porta do tabernáculo. Vinha o sacerdote e colocava a mão e ele proferia as palavras. O meu pecado é o teu pecado, a minha iniquidade é a tua iniquidade, a minha transgressão é a tua transgressão. Queridos, ele já vinha entregar, então é a mesma coisa. Na oração da adoração não tem petição. Nem para pedir perdão para o pecado. Porque quem entende a adoração já sabe que está diante da glória do Eterno e sabe quem ele é diante de Deus. Pó, cinza. Abrindo um parênteses aqui, não falamos até um pouco mais cedo sobre essa questão, como as pessoas, por não compreenderem a sua posição no reino de Deus, no reino espiritual, elas colocam e se posicionam dizendo, eu determino, eu declaro, eu ordeno Deus. Eu não aceito isso, irmãos. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é soberano. Essa atitude é soberba, perando a ofensa ao eterno. Nós temos que chegar humildes. Por mais que possamos estar passando o que passamos, nós temos que dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. As pessoas, irmão, tem pessoas que pensam que intimidam Deus. Olha, Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou mais. Meu irmão, não faça isso não, irmão.
Tem juízo não, é? Tenha juízo, meu irmão. Eu determino, Deus, eu ordeno. Olha, que isso, irmão? Mas quando você entende as Escrituras, você vai entender a sua insignificância e vai reconhecer a grandiosidade dele. Na oração da adoração, Deus, ele é o centro. Eu me confronto, eu me deparo com a grandiosidade de Deus. Olha só, essa glória, essa manifestação de Deus, tá? Que aí não é Shekinah, é Kavod. E a turma mistura tudo. Shekinah é coisas do misticismo judaico, do cabalismo. Não tem nada a ver. Kavod, tá? É a presença manifesta de Deus. É muito diferente. E quando a presença manifesta, a Kavod é manifestada, queridos, é impossível que em nós não haja uma mudança, que em nós não haja quebrantamento. Do Salmo 55, o salmista diz, um coração quebrantado. Essa palavra quebrantado ali no hebraico quer dizer feito pó, esmiuçado, farelado, poeira. Quando o ser humano ele adentra ou está diante da cavode de Deus, ele se sente como nada, ele se sente como poeira, ele sente a sua insignificância. E o que é tão lindo, professor Júnior, que mesmo diante de algo tão estupendo, e nós sentimos a nossa miserabilidade, a nossa pecaminosidade nos consumindo, essa glória manifestada nos traz alento, conforto e nos traz paz. Quem que pode explicar isso? Uma glória tão imensa que nos consome, que nos confronta com o nosso pecado, com a nossa insignificância, mas que ao mesmo tempo nos dá alento e acalento, nos conforta, nos consola, nos renova, nos abraça, nos abriga, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, experimente isso, queridos. Eu não estou dando 5 passos para você, metodologia, não. Eu estou ensinando princípios aqui. Comece com a oração de adoração, sem pedir. Comece com a oração de adoração, sem colocar ninguém, seu problema, porque ele já sabe. Mateus capítulo de número 6, Jesus fala que ele já sabe do que vocês necessitam. Então, já dentro, como foi que Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus começa a oração? Pai nosso, meu Deus, Pai nosso que estais no céu. Essa palavra, pai, Abba, que ele usa do grego, tá? Alguns dizem que a palavra ali é uma palavra de papaizinho, ou painho, como queiram chamar no Nordeste. Mas ali é uma relação de intimidade, e não de libertinagem. É uma relação de reconhecimento, de posição, de autoridade. Esse ali que é o sentido. Quando ele fala pai, irmãos, olha a conotação que Jesus ele começa. Jesus ele já começa a oração entendendo quem Deus é. A oração do Pai Nosso já começa com o Pai. Você já observaram que as nossas orações já começam conosco? Eu? Não, irmãos. A oração tem que começar com o Pai, tem que começar em Deus. Pai Nosso. Olha, irmãos, Pai Nosso, que coisa tremenda, irmãos. Então, eu chamo a sua atenção, eu creio que não vai dar tempo para nós trabalharmos tudo aqui, né? Não vai dar tempo. Nós temos irmãos que com certeza vão fazer perguntas, e eu não vou querer trabalhar um ponto para deixar pela metade, eu quero pegar para dar sequência. Então, na oração da adoração, você vai entender aquilo que Deus é. É você colocando Deus no centro. É você fazendo uma visualização, uma compreensão. É você passeando, vamos assim dizer, no caráter de Deus, ou pelo caráter de Deus. Quem Deus é? Onipotente, onisciente, onipresente, atributos incomunicáveis, só Deus tem. Ele é santo. Deus, ele é amor. Deus, ele é justiça. Deus,
exerce juízo. Então, quando você começa, amados, a entender essas nuances de Deus, de quem Ele é, você vai ter e vai praticar a oração de adoração. Porque a oração de adoração, Deus como centro, eu estou batendo propositalmente, repetindo para fixar isso na sua mente, isso é pedagógico. Quando você coloca Deus como centro das orações, o seu eu, ele é desfeito. O seu egoísmo, ele é subjugado. Tiago nos fala, capítulo 4, verso 4, diz assim, olha, vocês pedem, pedem, e não recebem, porque vocês pedem mal. Pedem para gastar nos vossos deleites. Ou seja, uma oração egoísta. Na oração da adoração, irmãos, a nossa relação com Deus, ela se torna tão estreita, a ponto, só quem vivenciou esse momento sabe o que eu estou falando, a ponto de você, de uma forma até ligeira, rapidamente, você perceber que o pulsar do seu coração, ainda que ligeiramente, você sentir que está na mesma frequência do coração de Deus. Isso aqui é antropopatismo, né? Você está falando de características humanas trazendo para Deus. Então, veja só. Quando você tem essa experiência através da oração, da adoração, as outras ou os outros momentos de oração, eles terão uma nova compreensão. Eles terão um novo contorno. Eles terão um novo direcionamento. Então, na oração da adoração, Deus, ele é o quê? Ele é o centro. Ah, não se pede e não se faz nada. Só contemplação. Admiração. Né? Pela grandiosidade que ele é. Existe o segundo tipo de oração. E já estarei terminando. Que é a oração de louvor. Vou repetir para você. Oração de louvor. Ok? A palavra louvar, no grego aineon, e no hebraico balau. Balau quer dizer elogiar, celebrar, aplaudir. Tá? E aqui é reconhecer os atributos de Deus, ou aquilo que Deus tem feito, né? A grandiosidade da realização das suas mãos, as obras que ele tem operado. Tá? Então, dentro da oração de louvor, você aplaude, você elogia, você celebra, você reconhece aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem realizado. Tá? Então, na oração da adoração, você foca em Deus. Na oração de louvor, Deus ainda é o centro, mas aquilo que ele tem feito, aquilo que ele tem criado, aquilo que ele tem realizado, ok? Aí entra, então, se você olhar para tudo quanto é lugar, você pode ver Deus, você pode ver, não sei se tem um médico aqui, alguém da área da saúde, a gente fica às vezes de boca aberta, como é que médico se forma, ele estuda, uma das cadeiras é anatomia clínica, aliás, anatomia do corpo humano, ele estuda isso, e quando você olha para o próprio corpo do ser humano, a complexidade que o corpo, para ele atuar na questão mecânica, da fala, da voz, do globo ocular, meu Deus, o próprio cérebro, né, na sua construção, na construção das sinapses entre os neurônios, meu irmão, é uma coisa fenomenal. A própria gestação, a formação da criança, né, quando o sêmen ele passa pelo canal da mulher, canal vaginal, entra no útero, tem lá as duas trompas, as coisas mais lindas, elas estão fechadas, e as mulheres sabem disso, ela está fechada. Então lá vem o sêmen, a mulher ovula, está ali o óvulo, então o sêmen passa ali pelas trompas de Falópio, ele abre a mãozinha, o sêmen fecunda um dos óvulos, ela fecha novamente e fecha dele para o outro. Irmãos, só em você falar, você vê uma coisa fenomenal. Além dos compostos químicos que há no nosso corpo, os milhões e milhões de células, a nossa constituição do nosso DNA. Gente, só isso nós podemos falar e ver a grandiosidade de Deus nos seus feitos. Se você olhar aí, olha para a sua mão, a palma da sua mão, você tem as digitais. Essas digitais, elas são únicas no universo.
No passado, no presente e no futuro. Quantos e quantos milhões? Nós estamos chegando à marca de 8 bilhões de pessoas no universo. Somando as quantas que já tiverem e as que hão de vir, ninguém vai ter a mesma digital que você tem. Você é única no tempo, no espaço e no universo. Olha a grandiosidade de Deus. Eu pergunto, será que você não tem motivo para elogiar a Deus? Será que você não tem motivo para celebrar Deus? Na oração da adoração, nós ficamos numa contemplação. Na oração, balau, aplaudir, é vibração. Você fica entusiasmado, você fica aplaudindo, você fica regozijante por aquilo que Deus fez, irmãos. Vou fazer uma pergunta para você. Vou fazer uso da maêutica Sócrates aqui, né? Qual foi a última vez que você parou para olhar para o céu, não para reclamar, não para orar e dizer, Senhor, eu estou na prova, cadê o Senhor? Não, não, não. Qual foi a última vez que você parou para observar a beleza do céu, a beleza de uma flor, a beleza da natureza, a beleza da vida? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você parou para contemplar a obra das mãos do Senhor? Qual foi a última vez? Quando nós entendemos isso, irmãos, só esses dois pontos, oração de adoração, oração de louvor, já seriam motivos para nós passarmos em oração, no mínimo umas 3 horas. Apaixonado, amando, fazendo declaração de amor ao Senhor, fazendo declarações pelo que Ele realizou, pelos feitos, pelas obras de suas mãos. Aí eu pergunto, por que a oração se torna um fardo? Realmente a oração é um fardo? Realmente a oração é um peso? Realmente a oração é fadigante? Ou nós, que não temos a disposição, por não compreender e não entender realmente o processo do relacionamento com o Eterno através da oração. Essa palavra que nós provavelmente vamos ficar aqui, eu quero que você reflita sobre isso. Que tipo, que vida de oração você tem desenvolvido? Uma vida de oração egoística, que só vai a Deus para pedir. Tem pessoas que acham que Deus é funcionário de uma empresa que fica atrás de um balcão, ou que Deus trabalha num almoxarifado, em que as pessoas vão a Deus só para pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, e não. Esse hábito, primeiro, de conhecer a Deus através das Escrituras, e começar a desenvolver esse hábito de travar um relacionamento com Deus, na oração, no período de oração específica, pedindo a Ele o quê? Nada, entregando a Ele. Outra coisa que vale a pena, eu fico olhando assim e falo, Senhor, me ajuda. Eu fico olhando as pessoas, que quando vão orar, aí falam assim, Pai amado, Pai bendito, entramos agora na tua presença. Aí eu faço, e tu estava onde antes? Você estava onde antes? Se Deus é onisciente, onde é que tu estava? Olha só a compreensão. Se eu entro na tua presença, eu fico, mas se eu estou entrando na presença de Deus agora, claro, eu estou entendendo o que ele está dizendo. Nesse momento que nós começamos, eu estou entendendo. Mas veja as colocações, irmãos. Nós temos que atentarmos para essas questões. Não podemos pegar os hábitos que politicamente correto, porque alguém é bacana, até a forma, parece que a pessoa se torna chique quando fala determinados jargões, se torna pessoa intelectual. Não, irmão, tem que entender o que você está falando. Senhor, entra agora na tua presença, ô abençoado, tu estava onde antes, vaso? Pelo amor de Deus. Deu para entender? Dá a ideia do professor Júnior, de que a pessoa entra na tua presença, parece que Deus está distante, Parece que Deus está longe, ou que ele estava longe, que agora chegou. Não, irmãos. Por isso que a oração, quando você, aleluia, glória a Deus, porque por isso que quando você entende, quando o cristão entende que a oração é algo contínuo, é um estilo de vida, ele não vai orar, Senhor, entrando na tua presença. Ele já vai continuar falando, porque ele já está na presença, ele não sai da presença de Deus. Aleluia. Me lembrei agora, 1 Reis, capítulo 17.
Quando Elias vai enfrentar Acabe, ele fala, em cuja presença de Deus eu estou. Ele não diz, eu agora entendo a presença, não, ele diz, em cuja presença de deita glória. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça. A comania, taia, serga, márcia. Oh, meu Deus, em cuja presença eu estou. Irmão, nós temos que ter esse senso do sagrado. Nós temos que ter o senso da presença de Deus constante, em todo lugar, em todo momento, em toda hora, que estamos diante da sua presença, que os seus olhos são como chama de fogo, que nos vê, que nos assiste, que estão sobre nós constantemente, amados. Isso é relacionamento, isso é intimidade. Vamos rever os nossos conceitos, amados. Reveja seus conceitos. Muitas vezes, preso por uma tradição, engessado por uma tradição, engessado por um legalismo, um legalismo doentio, porque existe um legalismo que é saudável. Legalismo é aquele que... O que é legalismo? É aquilo que segue a lei, a norma, ortodoxia, é seguir as ordens na prática, tá? É saudável, mas existem coisas que, meu Deus... Então, eu quero dizer para vocês, para a semana, o professor Júnior, a direção, achar por bem, nós podemos terminar os outros três pontos, que realmente o tempo não vai nos dar. Eu não quero extrapolar e começar o assunto e ficar pela metade. Então, na oração de louvor, eu aplaudo ao Senhor. Você já assistiu alguma peça, algum teatro, você já foi a algum show, alguma coisa, você ouviu algum discurso, tá? Porque as pessoas, elas são arrebatadas a ficarem de pé num discurso, numa apresentação. Porque aquilo dentro de si, gera dentro dela uma completude, trata tanto da sua capacidade intelectual de assimilar as coisas, que geram uma emoção tão forte, que uma das formas que as pessoas têm é ficarem em pé e aplaudir. Esse ato de aplaudir é o ponto mais ápice, vamos assim dizer, mais alto, em que uma pessoa externa de satisfação e gratificação por aquela pessoa que está diante dela. No momento, ela não tem como expressar, a não ser de ficar em pé e aplaudir de forma empolgante, entusiasta, fervorosa, amorosa. Expressão. E quando falo, então, oração de louvor, é isso. É aquela oração com entusiasmo, com paixão, aquela oração, sabe, tomada. Senhor, o Senhor é magnífico, o Senhor criou os céus, o Senhor é digno, os céus te louvam, os anjos te louvam, os homens se prostram, os demônios batem em retirada, e todos dizem que tu és santo, magnífico, Senhor, as tuas obras são incomparáveis. É aquela coisa, aquele fervor. Então, a oração de louvor tem essa conotação. Não é uma coisa mecanizada, é algo que é produzido dentro de si por aquilo que você está vendo. É você contemplar, e aquilo que você contempla gera algo dentro de você. Aquilo que você vê é um combustível para externar, para alvoroçar, para atiçar a sua alma. Então você, como uma bandeira tremulando, bandolando, você se entrega ao Senhor. Então, oração de louvor é isso. E você não pede nada, você entrega, você aplaude. Por quê? Na oração de adoração, você contempla Deus e você fica extasiado. Na oração de louvor, você também contempla Deus, mas fica extasiado. Na oração de adoração, pelo que Deus é, mas na oração de louvor, por aquilo que Ele tem feito. Então, que esta palavra ache guarida no teu coração. Reavalie a sua vida de oração. Reavalie a sua vida no altar da oração. Por isso, professor, por isso, meus amados irmãos que estão aqui, a Ruth, a Fabiana e as outras mais, que aqui não pode estar aparecendo o nome, por isso que muitas pessoas têm dificuldades de orar. Sabe por quê, irmãos? Porque elas não sabem orar. Não é questão que não sabem no sentido porque elas não oram ou estão orando errado. É porque eles faltam algo a mais. Entender realmente o que é oração. Porque os antigos, os pais,
Eles oravam e oravam e oravam. Por quê? Porque eles entendiam que a oração era muito mais do que meras palavras. Oração é travar relacionamento com o Eterno. Oração é estreitar laços com Deus. Oração é falar com Deus, sim, mas também esperar Deus falar com ele. Então, que Deus em Cristo nos abençoe.